Vamos começar com a meditação do Ari para poder elevar a nossa consciência, ficar com a consciência no lugar certinho. A gente sabe, né, e os cabalistas explicam que essa oração do Ari ela é muito importante, precisa, sabe, é um requerimento entre os cabalistas, principalmente da escola do Ari, recitar esses versos aqui em hebraico para dar aquela ignição inicial, sabe, ligar o motor, vamos dizer assim. Alguns dizem que, na verdade, isso aqui é a parte mais importante de toda a aula. Falam que só o fato de ler essa meditação aqui, você já faz o download de toda a energia que você precisa para poder ter aí uma semana muito mais conectado com a luz, entende? Então, por isso que é uma prática, né, que eu já tenho adotado já há um bom tempo. Então, o que a gente medita? Enquanto eu estiver falando as letras, né, tiver as palavras em hebraico, pode ir meditando, né, no seu íntimo, sabe, meio que já conversando com o Criador, pedindo para o Criador trazer a sua presença entre nós, a sua clareza, os seus insights, a sua sabedoria, para que todos nós possamos sair daqui espiritualmente satisfeitos, alimentados, sabe, com a luz divina. Então vamos lá. Ribon Olamim, Ve'Adonai Adonim, Av Rachamim, V'Slichot, Modim Anachnu Lefanecha. Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu ve'kidau v'shteviyah v'shikremitanu le'toratecha ולעבודתך עבודת הקדושה ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה מה אנו למען חיינו ואשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך שתמך ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו ויהיו עונותינו בבדלים ועינינו לפניך וכן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתקנן את לבבנו לראותך ולאהבתך ותקשיב אוזנך לדברינו ולבטחת לבבנו מעלה בסודות תורתך ויהיה לימודנו זה נחת רוח. לפני כזה כבודך, ידעך נוכל ותציל לחנינו עול ובאור משמעתנו בכל בחינותנו וישיתנו ציצו ניצוצות עבדך הקדושים אשר לה לידן גלי דבריך. אלה בעולם זכותם זכות אבותם זכות תורתם תמותם קדושתם ימוד ולנו נבוא נשור בדבים אלו וזכותם תיכננו ומם שנו לומדים כממך נזמרות ישראל גל עיני והביא את הנפלאות תורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפי דעת ותבונה יהיו לרצון ימרי פי יום ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. Então, Vaetze começa assim, ó. Vaetze Yaakov, Biber Sheva, Vaelech Haraná. E Jacó partiu de Beersheva e foi a Haran. Continuando aqui ainda um pouquinho, e chegou a um lugar e dormiu ali, porque o sol havia se posto. E tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É isso? É isso? Tá bom. Então, esses são os primeiros versos da porção dessa semana, e então, pode deixar aqui esse. Vamos a um breve resumo, uma sinopse da porção de Vayetze. Então, Vayetze significa ele saiu. Tá? Ele saiu para fora, saiu de algum lugar, saiu para fora de algum lugar. E aqui o cabalista ele explica, ó, só para vocês saberem, o que eu estou usando para a nossa aula é a Bíblia cabalística, tá bom? É uma Bíblia compilada com os comentários do Rav e do Yehuda Berg também. Então é uma Bíblia, essa aqui no caso só o livro de Gênesis, mas que em todas as porções a gente vai encontrar os insights de determinados versos sob uma perspectiva exclusivamente cabalística, tá bom? Então ela é diferente da Lei de Moisés nesse sentido, porque os comentários que a gente tem na Lei de Moisés é do Rashi, que é um grande comentarista bíblico, sim, mas não é um comentário de cunho exclusivamente cabalístico, tá bom? Mas para fim de estudos é fantástico, fenomenal, vale muito a pena você ter a sua Lei de Moisés, tá bom? É só um parêntese aqui. Então, Vaetze, ele saiu. E a mensagem para a humanidade, explica o cabalista, é que somente quando a gente sai, né, de quê e da onde? De nós mesmos. O que significa sair da nossa zona de conforto. E aqui o cabalista deixa isso muito claro, que e Jacó saiu significa que ele saiu do conforto dele. Né? Ele vivia num lugar, ele vivia numa situação, algo aconteceu e fez com que ele saísse daquele normal, daquela coisa, né,
confortável. Deixar a sua zona de conforto e elevar a si próprio acima da sua natureza e dos seus desejos egoístas é quando você de fato começa a sua jornada espiritual. Então, quando começa a jornada, a verdadeira jornada espiritual de um ser humano, no momento em que ela realmente decide agir de forma contrária, de forma oposta ao seu egoísmo, ao seu desejo de receber somente para si próprio. É nesse ponto da vida da pessoa que ela realmente decide de forma voluntária, né, com verdadeiro desejo, não, eu quero fazer diferente daquilo que o meu ego manda eu fazer. O meu ego fala para eu fazer X, eu proativamente, com consciência, não, vou fazer Y. Essa é a marca de uma pessoa que verdadeiramente começou a sua jornada espiritual. Antes desse ponto, ela pode fazer o que for, ela pode ir na sinagoga, ela pode ir na igreja, ela pode rezar, ela pode fazer oferendas, ofertas e dízimos e o que for. Ainda assim, ela não iniciou de fato a sua jornada espiritual. Ok? Então, nada importa, né? A pessoa fala, eu tenho uma vida espiritualizada, né? Eu sou uma pessoa espiritual. Ok, o quanto você está saindo de si mesmo, o quanto você está saindo do seu ego. Quando a gente lê no início da porção dessa semana que Yaakov saiu, que a gente precisa entender, a gente não está falando exclusivamente da saída física do ponto A em direção a um ponto B. A gente tem essa interpretação, que é um nível literal, que a gente chama de pshat, mas a gente tem um nível mais profundo, que é o Sod, que é o segredo da Torá, que é o segredo da Bíblia. E o que é esse segredo? É essa saída, é a saída da zona de conforto, é a saída desse lugar conhecido do desejo de receber somente para si mesmo. Ok? E nessa história então de Vayetze, Jacó, ele viu a necessidade de sair e embarcar nessa jornada para se tornar o quê? Israel. É no momento em que ele sai de si mesmo, ele inicia essa jornada, né, para abandonar o seu ego, o destino final, o destino dele e o destino de cada um de nós. Essa é a verdade. Onde que a gente vai chegar com essa história de sair da nossa zona de conforto ou abandonar o nosso ego? Só um lugar, Israel. Consciência chamada Israel. Que é o que ele recebe no momento que ele luta, né, com o anjo de Deus e vence esse anjo de Deus. A gente sabe que esse anjo de Deus é o oponente, é o Satan, o super, ultra, mega power Satan, na verdade. E que no momento que ele vence esse oponente, então ele se torna completo, ele se torna Israel, e ele se torna mais do que isso, a carruagem espiritual da energia de Tiferet. Tiferet, aqui ó. No momento que ele consegue derrotar completamente o oponente, ele atinge esse lugar de perfeição. Porque Tiferet é chamada de perfeição. Por quê? Porque Tiferet ela faz aquilo que aparentemente é impossível, que é você fazer com que duas forças completamente opostas existam juntas, em equilíbrio. E Yaakov, ele tem tanto o amor incondicional de Abraham, né, que é Hesed, mas ele também tem toda a energia de julgamento de Isaac, do pai dele, Isaac. E ele consegue pegar essas duas forças que são completamente opostas, antagônicas, isso, e faz com que as duas coexistam. O que por si só é um milagre. Quantas vezes na vida da gente, ou a gente está agindo exclusivamente só de uma maneira, ou a gente só está dando. E o mais louco é que a gente compartilha, a gente dá, achando que está fazendo o melhor, achando que está ajudando, que está libertando as pessoas e, sabe, fazendo e acontecendo, quando na verdade a gente está prejudicando, trazendo caos para a vida da pessoa e para a nossa própria vida, seja fornecendo o pão da vergonha, né? Por que é dito que Abraham, mesmo ele sendo
uma pessoa, sabe, tão iluminada, com uma conexão tão poderosa com o Criador, ainda assim ele não era completo. A gente sabe por causa de Ismael. Ismael, vamos dizer assim, foi o efeito colateral do excesso de Hesed. E no caso de Isaac, o excesso de Gevurah trouxe, né, a manifestação de Esaú, que era o completo oposto de Yaakov. Agora, Yaakov não. Yaakov, ele consegue incorporar em si tanto a energia da direita quanto a energia da esquerda. Ele vive constantemente nesse lugar onde ele sabe exatamente, isso que eu vou fazer agora está muito para esse lado, então deixa eu voltar para esse. Quem fala muito sobre isso é o Rambam, é o Maimônides. Tem um livro do Rambam, onde ele fala que a pessoa ela deve buscar assim, com todas as forças o caminho do meio. Ela precisa entender o temperamento dela, ela precisa entender o quanto ela é severa, o quanto ela é bondosa, e quando ela se vê em um estado de uma forma muito extrema, ela precisa buscar o outro extremo, porque é na busca pelo outro extremo é que ela verdadeiramente vai conseguir chegar num equilíbrio. Não é assim, a pessoa ela é extremamente caridosa e aí ela só um pouquinho de julgamento. Não vai trazer o equilíbrio. Ela precisa ter, ou pelo menos buscar a mesma intensidade que ela tem de um do outro lado. Porque é isso que eventualmente vai ensinar ela o que é o equilíbrio. Então, a porção da semana começa falando da saída de Yaakov, desse lugar, né, confortável, e o início da jornada dele rumo a essa consciência elevada de perfeito equilíbrio chamado Israel, que é Tiferet na árvore da vida. Muito bem. E aqui então o Rav explica que ao estudarmos e nos conectarmos com essa leitura em particular, a gente adquire o poder de, primeiro, deixar para trás toda a nossa natureza imperfeita e egoísta, e com isso realizando, né, e com isso a gente realiza uma completa transformação na vida da gente, o que inclusive nos possibilita a sermos co-criadores da nossa própria vida. Porque, veja uma coisa, isso é um ponto importante. Enquanto o indivíduo ele não inicia essa jornada espiritual, ela é literalmente dominada pelo seu signo astrológico. Enquanto a pessoa não toma a responsabilidade de ir contra essa natureza reativa, ela vai viver a vida inteira dela baseada naquilo que está escrito no mapa astrológico dela, né? Então, quando a gente fala, né, olha, os astros, eles influenciam, mas você pode se elevar acima dele, mas isso é verdade. Só que o que significa se elevar acima das influências astrológicas? É ir contra o seu próprio ego. É só fazendo dessa forma é que você não vai ser controlado pelo seu signo. Caso contrário, sim, você vai ser aquele geminiano clássico, ou aquele capricorniano, ou aquele taurino, e não vai ter nada que vai mudar você, e você vai ser aquela pessoa que vai falar, eu sou taurino, eu sou geminiano e acabou, eu sou desse jeito mesmo. Sou explosivo, sou ariano, que medo. Sou leonino e tal. E a única maneira de você não ser controlado pela sua, né, pelo seu signo astrológico é indo contra a sua natureza reativa, indo contra o seu ego, perceber em que tipo de situações, em que tipo de, né, momento ele vem, ele se manifesta, quando você é contrariado, ou quando, sei lá, a pessoa, sei lá, aperta os seus botões, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? Cada um tem os seus gatilhos, né? Então é entender esses gatilhos, e no momento que ele é acionado, você vai ver que imediatamente vai vir uma resposta imediata para aquilo que está sendo dito para você, para aquilo que está sendo, né, estimulado, perfeito, e você age de forma oposta.
você literalmente agir de forma... É nesse momento, é nessa hora, e é só nessa hora, não é depois, não, é nesse momento que você... Imagina que você está andando numa trilha e você está destinado a andar nessa trilha durante toda a sua passagem aqui na face da Terra. Ok? E é isso. Essa é a vida. Você nasceu aqui, você vai viver aqui, você vai casar com essa pessoa ou não, ou você vai ter filhos ou não, né? Mas esse é o seu destino. Destino. Como é que a gente altera o nosso destino? É nesse momento que o seu botão ele é acionado, que o seu gatilho é acionado, que você está pronto para ser reativo, você está pronto para poder chutar o pau da barraca, ou ainda de forma oposta, você é compelido a ficar em silêncio, quando na verdade você deveria se posicionar, porque funciona dos dois lados, não é só de um lado, não é só o lado da explosão, da briga, não, o contrário também é válido. Porque para muitas pessoas, você ficar quieto, né? A pessoa ficar quieta é zona de conforto, é o oponente também em ação. Então funciona para os dois lados. E quando você então decide fazer diferente, fazer o oposto, é que você sai desse caminho traçado, desse destino já traçado. Você cria. Você cria. Olha que pensamento grandioso. A ideia de que você pode criar a sua vida, você pode criar o seu destino. É isso que o cabalista ensina pra gente. Você, como filho de Deus, você como uma entidade que tem a faísca divina do próprio Criador do universo, você tem isso. Isso faz parte da sua herança como ser humano. A capacidade de criar a sua própria realidade, a sua própria vida. Independente de onde você nasceu, de onde você veio, qual foi a escola que você estudou, nada disso. Então você pode recriar tudo. Tudo, literalmente. Só e somente só se você ter, como Jacó, a força para lutar contra o seu oponente. E no momento que você o vence, você então recebe esse mérito de ser o criador do seu próprio destino. Ok? Muito bem. Agora, vamos parte a parte aqui. Vamos falar um pouquinho dessa introdução que o Rav dá e depois a gente vai analisar alguns versos, tá bom? Deixa eu só fazer um comentário. Pode fazer. Eu acho que é muito interessante, né? A questão de... Você falou que só quando a gente começa a fazer o trabalho espiritual, quando a gente assume essa responsabilidade em sair da nossa zona de conforto. E é muito interessante porque às vezes nós passamos a vida toda procurando qual é o nosso propósito. O propósito de Jacó era se tornar Israel. Imagina se ele não tivesse saído da zona de conforto. Imagina se ele não tivesse saído desse lugar. Quanta coisa não dependia de Jacó se tornar Israel. Sim. E aí, poxa, mas é Jacó tal, mas eu tenho certeza absoluta que cada um de nós, o nosso propósito, que enquanto nós não assumimos o nosso propósito, né, vamos em direção ao nosso propósito, outras coisas também que dependem disso não acontecem. É verdade. E isso que a Radassa está falando é um ponto muito importante, porque a gente sabe que, pelas regras, vamos dizer assim, aquele que deveria receber a bênção da primogenitura não era Jacó, era o irmão dele, Esaú. E existe uma diferença muito grande entre os dois. Jacó era aquele cara estudioso, era o cara que estava buscando sempre uma conexão com Deus. E Esaú, Esav, era o completo oposto. Era o cara do mundão, era o caçador, mulherengo, 1% total. Só quero saber de doideira, entendeu? Nada do que o meu irmão quer. E a bênção do primogênito, que significa o quê? A luz dos 99%, tá? Em termos simples, seria dada completamente e exclusivamente para Esaú, para ele. Por isso entra quem no circuito, Rivka, Rebeca, e faz todo aquele esquema, né, para que Jacó pegasse a bênção do primogênito, né, pegasse a bênção de Isaac. Porque, de novo, se ele não fizesse aquilo naquele momento, se ele não agisse daquela forma, que muitas pessoas julgam, né, que ele também enganou o irmão, é por isso que ele sofreu tanto na vida dele. E isso precisa ficar claro. Isso foi sair da zona de conforto, assim, muito, para Jacó, fazer aquilo que ele fez.
Mas ainda que ele quisesse, ele sabia que não era a melhor coisa ali, mas aí vem uma outra questão importante, que é a ideia de você obedecer os seus pais. E Jacob, ele sabia que ele tinha que obedecer a mãe dele, e que ele não podia ir contra aquilo que ela estava falando para ele fazer, de botar a roupa do Esaú, ir lá e falar para o pai que era o Esaú que estava ali, não, enfim, Olha, pau. Um ponto importante, Jacó, de uma certa forma, ele não enganou, ele negociou, e Esaú trocou a bênção por um prato de lentilhas. É verdade. Então ele negociou, né, e agora o fato dele ter enganado o pai, segundo o vídeo do Rav, né? Ele sabia, exatamente. Sabia. Sim. Então, enfim, incrível. Então o Rav fala que Jacó sai, né, da casa dos pais dele e vai rumo, fugindo, né, do seu irmão, à casa do seu tio Lavan, né, ou Labão, ok? E aí o Rav explica que o Labão, ele concorda que ele pode, né, cultivar ali o seu rebanho junto com o dele, só que ocorre algo muito interessante, porque Jacó ele só poderia ficar com um rebanho ali de cabras, tá, que tivesse uma manchinha, né, uma particularidade ali e tal, e ele fez isso, né, de acordo com a leitura literal que a gente realiza, com malícia, né, ele sabia que a chance de nascer bastante filhote malhado, vamos dizer assim, era menor. E aí é dito que Jacob, ele pegou então um instrumento, como uma vara, e fazia uma mandinga ali, uma mágica, ok? E aí o que aconteceu foi que começou a nascer um monte de cabras malhadas, né? Malhadas e tudo mais. Aí o Rav está explicando sobre isso. E o Rav fala que é uma história que, qual a relevância dela, né? Parece que não tem sentido falar sobre o que importa isso, né? O que importa que Jacó pegou e ficou balançando um graveto na frente né, do bicho, e os bichinhos então faziam lá as suas coisas e nascia de um jeito e não do outro. Não? Bom, no nível literal, sim, não faz muito sentido. Agora, o Zohar explica que essa passagem fala sobre, de novo, algo que a gente já pontuou no início da nossa aula, que é você criar universos. A sua capacidade de criar realidades. Quando a gente lê essa parte na Torá, né, sobre Jacó pegando os animais e fazendo esse lance, o que a Bíblia quer ensinar pra gente, o que a Torá quer ensinar pra gente é, você pode criar universos paralelos, você pode criar outras realidades além daquela que você está acostumado a viver todos os dias. Você não precisa se limitar a viver só em um universo, em uma realidade. Você pode transitar em outras realidades. Entende? E tudo é uma questão, amigos, olha, de consciência. Tudo é uma questão de consciência. Você com uma consciência elevada, a sua casa, a sua própria casa pode se tornar um lugar de universos paralelos. A sua própria casa. O seu quarto é um mundo, um universo, a sua sala é um outro universo, o seu quarto, a sua sala de estar, a sua sala de jantar, a sua cozinha, o seu jardim é uma outra coisa, uma outra energia, e você pode sentir isso. E é algo que, inclusive, eu recomendo. Eu acho que toda pessoa ela deveria, pelo menos uma vez por semana, se dar essa missão de andar pela própria casa. Andar pela própria casa. Botar uma música assim, sabe, legalzinha, tranquila e tal, e simplesmente caminhar pela casa. E sentir o que está acontecendo com você em cada cômodo que você está entrando. Que tipo de energia você está sentindo nesse lugar? É uma energia pesada? É uma energia leve? É uma energia de paz? É uma energia de perturbação, talvez? Se tem uma energia que não está tão legal, se você está sentindo uma coisa que não está bem, por que você não está? O que tem ali que de repente está tirando esse seu bem-estar, esse seu equilíbrio? É a parede? É o quadro? É a cama? É a posição da mesa e tudo mais? E tentar desenvolver esse tipo de sensibilidade. O Rav fala que nessa porção a gente tem a oportunidade de voltar no tempo, no momento da criação, e fazer qualquer transformação num nível de semente.
Ok? Legal. Vamos olhar o verso, pessoal? Por favor. O verso 12 do capítulo 28. Vocês podem abrir aí as suas leis de Moisés. O capítulo 28 é o que a gente provavelmente já está. Verso 12, logo no comecinho. Logo no comecinho. É dito assim, ó. Isso aqui é legal. Ó, eu vou ler primeiro em hebraico, tá? Vayachalon ve'ine sulam mutzav arza verosho magia השמיימה, והנה מלכי אלוהים עולים ויורדים בו. E sonhou Jacó, aqui, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso aqui, cara, é uma das passagens bíblicas que eu acho mais fascinante, né? Porque aqui, cara, a Torá, ela fala de duas coisas que sempre mexe muito com a curiosidade, né, das pessoas, né? Que a ideia de anjos, né? Todo mundo, quando começa a estudar espiritualidade, Kabbalah, tem essa coisa dos anjos, né? O que são esses anjos? Anjo da guarda, o anjo protetor, anjo do Shabat, anjo que visita a gente, anjo para isso, anjo para aquilo, arcanjos e hierarquias angelicais e hostes e exércitos de anjos e tudo mais. Então, é uma coisa que mexe muito, né? Até com o imaginário das pessoas, a questão dos anjos, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a questão do sonho, né? Então, em um parágrafo, né, em um verso, a gente vê sobre essas duas coisas, anjos e sonhos. E antes de entrar aqui no comentário em si, o que eu posso compartilhar com vocês sobre essas duas coisas? Primeiro, anjos, pacotes de energia em termos gerais, tá? Pacotes energéticos cuja função é transferência. Transferência do quê? Transferência de energia. Consciente? São pacotes de energia conscientes? Sim. Até porque, Radassa, o Rav explica que não existe algo que não tenha consciência. Nada. Até um objeto inanimado como uma mesa, uma toalha, tem consciência. Não existe nada nesse universo desprovido de consciência. O fato de existir implica consciência inteligente. Só o fato de existir. Ok? Qual é a diferença? Qual é a diferença de uma mesa para uma planta? Desejo, muito bem. Só isso. E de uma planta para um animal, a mesma coisa. De um animal para um ser humano, a mesma coisa. A única coisa que diferencia é o nível de desejo, o quanto de desejo pela luz cada um, né, possui. E dentro dos próprios seres humanos isso também se aplica. Você vai encontrar seres humanos com o maior nível de desejo pela luz do Criador, enquanto que você também vai encontrar seres humanos que não têm tanto desejo assim. Agora, como que se evidencia esse desejo? O que diz? O que é dito, né? Sobre uma evolução também? Sim, totalmente. Quanto mais evoluído, mais desejo pela luz. Quanto mais evoluído a pessoa, mais desejo pela luz. Você sempre vai ter um nível de desejo. Você sempre vai ter, por exemplo, essa mesa, para ela poder ser essa mesa, para ela poder existir como mesa, ela tem um nível de desejo pela luz, um nível de desejo de receber. Ela tem. Entende? Só ela está num processo diferente do seu, só isso. Tipo assim. Sim, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim, está num processo diferente. Ok, sim. O que vai diferenciar cada elemento na criação, cada criatura que compõe a criação, é o seu nível de desejo. E dentro dos próprios seres humanos, a gente vai ter níveis diferentes de desejo. E quando eu falo de desejo, estou falando especificamente de desejo pela luz. Desejo pela luz de Deus. Eu quero a luz do Criador na minha vida. É desse desejo que eu estou falando. Ok? Não é desejo por chocolate, não é desejo por carro, não é desejo por... Nada disso. É desejo por Deus. Ele próprio. Ok? Então você vai encontrar indivíduos com mais desejo e indivíduos com menos desejo. Agora, qual é a evidência? Qual é a evidência de um verdadeiro desejo pela luz de Deus? O que diz para mim
que a Radassa ou o João Henrique tem desejo pela luz do Criador? Só uma coisa, só uma. O quanto de trabalho espiritual essa pessoa faz. O quanto ela vai contra o seu desejo de receber. A evidência de que uma pessoa tem desejo por Deus autêntico é o quanto ela vai contra o seu desejo de receber somente para si mesmo. Período. Agora, sonhos, que é uma outra questão importante. Sonho é dito que, vamos lá, corresponde a 1/6 de profecia. O Zohar, na porção de Vayetze, fala exatamente sobre isso. Quando a gente sonha, a gente tem que entender que todo sonho tem essa conexão com profecia. Em outras palavras, quando você sonha, você está recebendo uma visão daquilo que pode vir a se manifestar na sua vida ou na vida de uma outra pessoa. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente fala sobre sonho, por quê? Porque o que vai determinar o quão esse seu sonho, de fato, ele vai estar ligado, ele vai estar conectado com esse nível, né, de profecia, é a maneira como você se comportou durante o dia, antes da noite em que você, né, teve aquele sonho em particular. Então, como eu posso confiar nos meus sonhos? Como eu posso saber que os meus sonhos são de fato uma mensagem de Deus e não uma mensagem de um maziquim, de uma entidade negativa? E a resposta é essa. Você precisa ver como que foi o seu dia anterior. Se ao longo do dia você agiu de forma proativa, você agiu com uma consciência mais elevada, se você foi contra o seu ego e tudo mais, e naquele dia você teve um sonho, e foi um sonho que, né, você sentiu ali algum significado, então você pode confiar que aquele sonho ele está querendo te dizer realmente alguma coisa, que você precisa dar uma certa atenção para ele. Agora, se você, fazendo uma retrospectiva do seu dia, foi um dia que você brigou com todo mundo e foi reativo e não fez nenhum trabalho espiritual, nem abriu o Zohar para fazer nada, e aí teve um sonho onde você se viu, sabe, fazendo e acontecendo, ou então viu acontecer alguma coisa com uma pessoa e não, agora eu tenho que ir lá falar com aquela pessoa para ela tomar cuidado, porque isso e aquilo, blá blá blá. Calma. Às vezes esse sonho é só fruto de uma bagunça, de uma força negativa que está ali com você, então você não dá muito crédito para isso. Tá bom? Sobre sonhos. Rachel e Lea. Rachel e Lea. Raquel e Lia, né, em português. São as duas esposas de Jacó. A gente sabe que Yaakov, ele primeiro conhece Rachel, né? E ele pede para o tio dele, né, que também é pai da Raquel, para casar com ela. A gente conhece a história. E aí ele faz um acordo com o tio dele. O tio dele fala, olha, você trabalha para mim por 7 anos e aí você casa com a Raquel e tá tudo certo. E aí ele trabalha por 7 anos e aí é dito que para ele foi como dias, pelo tanto de amor que ele sentia pela Raquel e tudo mais, né? Então, uma história linda. E aí no dia do casamento, o que acontece é que o pai, né, da Raquel troca Rachel por Lea, e aí ele acaba casando com a irmã mais velha, acaba casando com Lea, e né, a leitura literal, né, parece que ele fica chateado, e aí o sogrão vem lá de novo e fala, não, mas não tem problema, você trabalha mais 7 anos e aí você casa com a outra agora, né? E aí, né, sogrão, né? E aí ele trabalha, né? Só que aí tem uma diferença, porque aqui depois de 7 dias ele casa com Rachel, né, com Raquel, mas ainda assim ele precisa trabalhar por mais 7 anos e tal. E a visão que a gente tem é que Jacó, ele tem um amor muito maior por Raquel do que por Lea, né? À medida que a gente vai lendo aqui no nível literal, tudo dá a entender que é isso, que ele gosta mais de uma do que de outra. Só que o que o Zohar explica é o seguinte: Jacó amou Raquel, só que o Criador deu para Lea o mérito de casar primeiro com Jacó. E não apenas isso. Foi Leia que teve filhos, enquanto que Raquel não podia ter filhos.
E lendo essa simples história, a pessoa ela pode achar que o Criador está trazendo ali caos para aquela família, né? Pô, Criador, por quê? Por que que uma pôde casar primeiro? Por que que Leia pôde ter filho e a outra não? Você gosta mais de uma do que da outra, Deus? Mesmo na morte, é dito que Raquel ela foi separada de Jacó, enquanto que Leia foi enterrada junto com Jacó. Raquel, ela morreu dando à luz a Benjamim, e foi enterrada sozinha, no meio da estrada de Belém, Betlehem. E você olha para isso e fala, poxa, que injusto. A mulher que ele mais amava acabou sendo enterrada longe dele, morreu no parto do filho, que tragédia. E o Zohar explica o quê? O Zohar Vaihi fala que Leia chorou na estrada por Jacó. E porque ela chorou, Leia, e porque Leia chorou por Jacó, ela então recebeu o mérito de ser enterrada com ele. Rachel não quis rezar por Jacó. E, portanto, ela foi enterrada no meio da estrada. E o segredo dessa situação toda é algo que é oculto e, ao mesmo tempo, revelado. Vamos entender. Tudo acontece por uma razão e a gente não deve se deixar levar por qualquer pensamento de isso é injusto, Deus não sabe o que faz, Haz Shalom. Não. Entenda uma coisa, nada na Torá é escrito da maneira como é escrito, porque, sem uma razão, sem um motivo, ou porque, sabe, que não dá pra gente entender. Não. Quando a gente fala de Raquel, Leia, Jacó, Yosef, todos esses patriarcas, a gente está falando, sabe, de pessoas que pensavam fora da caixa. Ok? Muito bem. Raquel é um código. Um código para quê? É um código para a maneira como a gente pensa. A nossa mente, ela opera na maior parte do tempo. Quando a gente lê Raquel na Bíblia, o que a gente tem que associar? A gente tem que associar o nome Raquel com um padrão de pensamento que nós temos como seres humanos. E que padrão de pensamento é esse? Um pensamento mais ligado à fisicalidade, a questões do mundo do 1%, questões físicas, práticas do dia a dia. Então, sempre quando a gente lê Raquel, o que a gente tem que trazer, o que a gente tem que evocar dentro de nós? Dia a dia, vida diária, mundana, corre para lá e corre para cá, filho, casa, trabalho, dinheiro, pagar conta e tal. Mundão. Ok? Raquel. Leia, por outro lado, é um código para a maneira como a gente deveria enxergar esse mundão. Não como algo aleatório, mas como algo que possui uma ordem, que tem uma razão de ser, uma visão mais espiritual. Isso é Leia. Esses são os códigos, tanto para um quanto para outro. Raquel representa Malhut, manifestação, fisicalidade, enquanto que Leia é o quê? Binah. Leia representa Binah, ou seja, energia potencial, né? 99%. E aí o que o cabalista explica? Ele explica que nós seres humanos, a gente ama Raquel. A gente ama Raquel. E a gente quer muito, né, ficar legal com ela, ficar bem com Raquel. O ser humano é assim, é inerente a nós, como, né, seres humanos, amar mais Raquel. E querer que Raquel fique bem, tudo fique bem com Raquel. Ok? É isso que a gente quer. Leia representa o quê? O que realmente é. A vida como ela é de verdade. Leia é aquela verdade inconveniente. Aquela verdade que a gente... Nua e crua. Sem cortes. Sem edição. As coisas como elas são. E que nem sempre a gente está afim de lidar. Mas é o que realmente
Eu não vou falar que é o que importa, porque senão eu vou arrumar confusão e eu sei que eu vou arrumar. Mas ok. Então, qual a ideia? A ideia é que a gente precisa se esforçar a viver um pouco mais no nível de Léa. A ideia, então, amigos, é você unir, é você elevar Rachel ao nível de Léa. A gente precisa amar Léa como se ela fosse Raquel. Amar o espiritual como se esse espiritual fosse físico. Porque se a gente tiver essa habilidade, cada um dos nossos próprios desejos e ações vai nos aproximar cada vez mais da luz infinita de Deus, da luz infinita do Criador. Então a ideia é você olhar para Raquel, ou seja, olhar para o mundão do 1% e tentar fazer um link, tentar sempre fazer algum tipo de associação ou conexão com uma dimensão mais elevada, com o mundo espiritual, com aquilo que é Léa, entende? E é através, por exemplo, vou tomar uma água, vou tornar a ação física de beber uma água algo linkado, algo conectado com o espiritual. Entende? E não só beber água por beber. Ou seja, trazer significado mais profundo para as ações que a gente faz no dia a dia, sabe? Seja nos relacionamentos com os nossos filhos, funcionários e clientes e casal, sabe? Esposa, marido e tudo mais. Sempre buscar ver aquela coisa do mundão, do 1%, como algo que também está conectado com o espiritual, com níveis mais elevados, de consciência, níveis mais elevados de consciência. Existe um ditado que fala: você deve aprender a amar aquele que fornece e não aquilo que é fornecido. E é através desse exercício que você começa a desenvolver essa capacidade de linkar o físico com o espiritual. Tá bom? O que mais? Muito legal, hein? Muito legal. Tá bom. Semana que vem tem mais e vamos continuar nesse formato, tá bom?